reportagem está pronta. Nós vamos falar agora sobre o caso do MC Biel, que está sendo investigado pela polícia por um suposto assédio sexual. Eu tenho já, e vou mostrar para todo o Brasil, o boletim de ocorrência que foi registrado. Agora, tem um detalhe importante. Boletim de ocorrência, qualquer um chega na delegacia e pode fazer. Falando verdade ou não, é crime falar mentir, mas tem gente que, para tentar denegrir uma pessoa, pode chegar na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. O detalhe é o seguinte: neste caso, a vítima entregou para o delegado de plantão um CD com imagem e com o som desse suposto assédio sexual. Eu vou trazer a reportagem, mas me dá o boletim de ocorrência, por favor. Cadê o boletim de ocorrência? Pode colocar no vídeo. Aí está, olha. Esse é o boletim de ocorrência. Nós estamos preservando as informações pessoais. As informações pessoais, olha, ela não é famosa, mas a gente tenta, diz o Biel, comentando para um amigo que estava na mesma sala. Você quer um selinho? Você quer um selinho? Perguntou Biel para a menina. Dá um desconto que ela é gostosinha. Biel também teria dito para a mulher, para essa jornalista que estava entrevistando ele. Se te pego, te quebro no meio. Olha isso. Se te pego, te quebro no meio. E tem uma parte que é ainda mais grave no que ele teria dito a essa jornalista. Volto a repetir, a informação é que a polícia tem nesse momento a gravação, é que ele disse que queria que essa fosse a última entrevista daquela jornalista no dia para levá-la para um hotel e estuprá-la. Vamos ver a reportagem. Ele tem 20 anos. Mas só de castigo vai se apaixonar. As músicas cantadas pelo funkeiro são sucesso entre crianças e adolescentes. Ô, mulher, quero ver se tu aguenta. Este é Gabriel Araújo Marins Rodrigues, o MC Biel. Em uma das redes sociais do cantor, ele tem mais de 5,5 milhões de seguidores e está sempre em evidência. Mas dessa vez a notícia que ganhou destaque foi outra. Uma repórter acusou o cantor de assédio sexual e registrou um boletim de ocorrência nesta delegacia de São Paulo. Segundo a denúncia, o assédio aconteceu dentro dos estúdios da gravadora Warner Music, durante a entrevista para lançar o novo CD do cantor. Você quer um selinho? Biel teria perguntado à jornalista. Em seguida, debochou. Ela não é famosa, mas a gente tenta. O boletim de ocorrência diz ainda que o cantor filmou a repórter e disse ao telefone: dá um desconto que ela é gostosinha. Se te pego, te quebro no meio. Queria que sua entrevista fosse a última do dia. Te levaria para um hotel e te estupraria rapidinho. Pelo menos 5 pessoas presenciaram a cena, que também foi gravada em áudio e vídeo durante uma entrevista coletiva. O material já está com a Polícia Civil, mas não foi divulgado. Cláudia é presidente da Elas por Elas, Vozes e Ações, ligada a uma entidade internacional criada pela senadora americana Hillary Clinton. A organização, que defende as mulheres, atua em quase 200 territórios. Ela ficou impressionada com a idade do cantor e a reação que, segundo a denúncia, ele teve diante da jornalista. Jovens, não é, adolescentes, ainda estão repercutindo, ainda estão perpetuando o direito de desrespeitar outras pessoas, principalmente quando são mulheres. O portal IG, onde trabalha a jornalista, disse em nota que o portal e seus funcionários repudiam qualquer forma de assédio ou agressão à mulher, bem como qualquer tipo de violência ou preconceito contra o ser humano. Apesar da polêmica do caso, até agora, oficialmente, MC Biel não se pronunciou. A assessoria de imprensa do cantor divulgou esta pequena nota e diz que ele sempre respeitou as mulheres e seu público. Para os assessores, o que houve foi uma má interpretação dos fatos. Mesmo assim, pediram desculpas em nome de MC Biel. A jornalista que fez a denúncia tem agora 6 meses para decidir se leva o caso à justiça. Esta representante do movimento Mulheres em Luta, que atua em 20 estados brasileiros, diz que a denúncia feita pela repórter contra o cantor de funk é importante para combater esse tipo de crime. Aqui no Brasil, a vítima é que tem que provar que sofreu assédio, diferente da legislação de vários outros países em que é o acusado que vai fazer a sua defesa. Como o cantor tem muitos fãs, crianças e adolescentes, a advogada indica a necessidade de discutir o assunto para criar uma geração que respeite as mulheres. Na sociedade em que nós vivemos hoje, tão diversa, tão complexa, o fundamental é o respeito. Bom, o Biel gravou um vídeo hoje. Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para o Macapá, mas se manifestou nas redes sociais. E também o empresário dele já disse algo sobre o caso. E quem nos conta é a Isabelle, lá do Rio de Janeiro. Pois não? Seguinte, Bate, o empresário dele
divulgou, né, falou desse caso, disse que lamenta o que aconteceu, disse que não acredita que tenha sido dessa forma e falou também que pretende, inclusive, processar a jornalista, pedir danos morais e pessoais por conta do desgaste à imagem do cantor, caso isso seja comprovado. Agora vai ficar realmente na mão da polícia, que tem essas imagens dessa conversa, né, de todo esse diálogo entre a jornalista e também o cantor. A jornalista chegou a comentar no portal onde ela trabalha, chegou a falar sobre esse assunto. Ela disse que ficou assustada com tudo que aconteceu, que ela está acostumada a lidar com famosos, mas nunca tinha imaginado uma cena como essa. Disse que quando ela entrou no táxi, saindo da entrevista coletiva, ela começou a chorar, realmente de desespero, porque ficou muito envergonhada com esse assédio, principalmente a questão do abuso sexual, visto que a gente tem divulgado, né, comentado a respeito de um caso de estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro, ou seja, esse assunto está à tona e o comentário dele foi, no mínimo, infeliz, né, Bate? O Percival vai falar daqui a pouco sobre o que acontece nesse processo envolvendo o Biel, mas antes, o Biel gravou esse vídeo indo para o Amapá. Cadê as imagens mais recentes aí do Biel, antes de todo o estouro dessa polêmica? Pode soltar, por favor. Um mamute pequenino queria voar. Partiu Macapá. E pra chegar em Macapá a gente vai ter 3 decolagens. É do outro lado do Brasil, né, gente? Vamos voar igual a gente grande hoje. Esse vídeo é de hoje, hein? Esse vídeo foi gravado hoje. E aí, Dudu, essa lupa aí? Essa aí é a última moda, hein? Isso parece que é o empresário. Uma blusa e o mesmo boné mesmo. Ganhei essa blusa de frio aqui do Bilil. Gostei muito. Atenção, eu vou conversar agora com o nosso Percival de Souza. Perci, boa noite, obrigado por estar falando conosco nesse sábado seu que era de folga, mas claro que é um caso aqui de grande repercussão. Me diga uma coisa, essa jornalista procurou a polícia levando um CD onde supostamente estaria registrada toda essa cena aí de que ele dizia que iria levar a menina pro hotel, onde até a estupraria, quebraria lá no meio. O que acontece a partir de agora nessa investigação? Boa noite. Boa noite, menino de ouro. É um prazer estar com você nesse sábado aqui. O que acontece é o seguinte, ela, como juntou ao boletim de ocorrência que ela registrou nessa delegacia, ela tem um prazo que juridicamente chama decadencial, que é de 6 meses para decidir se leva à frente uma investigação, no caso através de inquérito policial, por injúria e por danos à sua honra pessoal. Isso se chama juridicamente de representação, Bate. Se ela fizer a representação dentro desse prazo, aí a polícia poderá mandar para o setor de criminalística dela própria, a polícia, para comprovar a autenticidade do documento nesse CD aí. Ou seja, se a voz é do MC, se está caracterizada que é dele mesmo, para que não haja nenhuma dúvida de que ele pronunciou essas palavras. Agora, nesse caso... Se não houver nenhuma dúvida quanto a isso, ele poderá ser processado criminalmente por assédio de fato. Ou seja, a polícia faria um inquérito policial, juntaria essa documentação, ouviria testemunhas, ouviria jornalista em declarações formais. E aí, então, esse inquérito é remetido para o fórum. No fórum, há um titular da ação penal, no caso, que é o Ministério Público, que apresentaria denúncia formal contra o MC. Agora, Perci, me diga uma coisa. Se tudo for confirmado, divide a tela, por favor, aqui comigo e com o Perci. Se tudo for confirmado, porque tem vídeo também, não é só áudio, isso na nova legislação que aborda o estupro, pode ser considerado estupro? Ou qual que é a diferença do estupro para o assédio sexual, criminalmente falando? Seria tentativa de estupro. Você veja bem, a legislação que foi alterada recentemente, inclusive ela amplia bastante a configuração penal da figura do estupro. Por exemplo, Robati, antes dessa modificação na legislação, havia a figura do ato libidinoso. Ou seja, através dessa descrição jurídica, quando alguém se insinuasse
ou mesmo tentasse com as mãos apalpar uma vítima, fazer qualquer coisa desse tipo, seria um ato libidinoso. Agora, pelo contrário, agora esse simples ato ou uma insinuação verbal caracteriza o crime de estupro. Inclusive, Obate, como agravante na nova legislação penal. Ou seja, armazenar, ter isso aí arquivado num computador, em algum lugar, também contribui para configurar o crime de estupro. Então, falando em tese, diante de todo esse caso, confirmadas todas as afirmações feitas pela jornalista, o MC, sem dúvida nenhuma, seria processado criminalmente por estupro diretamente, porque a figura do estupro tornou-se agora bastante abrangente, ou seja, não basta apenas configurar uma conjugação carnal, não basta apenas configurar o ato sexual, mas a insinuação, a divulgação, o armazenamento de informações desse tipo também configuram, pela mudança na legislação, o crime de estupro. Bate. Pois é, eu quero agradecer você por enquanto, Percy, aí, olha, isso é o que ele teria dito. Você quer um selinho? Perguntou o Biel para ela. Foram todas colocações que realmente aconteceram infelizes, né? Ela não é famosa, mas a gente tenta. Dá um desconto que ela é gostosinha. Não pode se referir a isso a nenhum tipo de mulher, nenhum tipo de mulher. Imagina, se te pego, te quebro no meio. E tem uma parte que é mais pesada ainda, que ele diz: queria que essa fosse a sua última entrevista do dia, para te levar para o hotel e te estupraria. Portanto, é uma investigação que está começando agora. Volto a repetir, é considerado suspeito, vem para mim, por favor. Nesta segunda-feira, eu vou tentar falar com o MC Biel durante esse fim de semana. Na segunda-feira, no Balanço Geral, às 6 da manhã, comigo aqui em São Paulo, 6h30, a gente entra ao vivo para todo o Brasil. Nós vamos continuar tratando desse assunto e vale a pena lembrar, nós tentamos contato durante todo o dia com a assessora pessoal, a menina que anda colada no Biel durante todo o dia, e ele não quis se manifestar apenas por nota.